Amai-vos mutuamente. Seja bem gentil consigo. E esforce-se para viver o momento presente. E lembre-se que o amor é o antídoto para o medo. Bem-vinda de volta ao programa, campeã Wendy Rose Williams. Como está, Wendy? Estou ótima. Como me recebem? Alex, muito obrigada por voltar ao programa. Acho que a última vez que conversamos, eu disse que você tinha tanto para falar que não conseguimos abordar tudo em apenas uma conversa. E você fez tantas coisas diferentes que este canal que vamos discutir especificamente nesta conversa. Vamos falar sobre o seu canalizar e tudo o que fazemos ao canalizar. Então, minha primeira pergunta é: como era a sua vida antes canalização? Antes. O mundo se abriu para você? Antes da canalização, e eu cheguei a isso com bastante relutância, como acho que muitas pessoas chegam, temos que ser empurrados e forçados na direção certa. Às vezes é interessante. Como resistir? Antes do despertar espiritual, eu concordei em canalizar o que ocorreu anos depois, apenas conservador. Vida cotidiana comum, atarefada, mãe trabalhadora, depois solteira e muito ocupada, com filhas de 6 e 8 anos no divórcio. Sempre muita coisa acontecendo. Não esperava o despertar espiritual que veio. Cerca de 6 anos mais tarde, com minhas filhas de 12 e 14 anos, não esperava começar a canalizar, nem como isso aconteceu. Descobri um contrato de alma que eu tinha aceitado cumprir e fiquei perplexa. É surpresa? Sim, é, mas refletindo, não são essas as maravilhas da vida? No começo pode chocar, mas ao nos acostumarmos, pensamos: nossa, que incrível! Que privilégio e prazer, aprofundando-me. O que especificamente ocorreu? Muitas pessoas, curandeiros incríveis, médiums intuitivos que eu nunca conheci, começaram a se aproximar e a dizer: precisa de ajuda? Sei que enfrenta uma intensa liberação de vidas passadas e não quer isso. Talvez aceitar ou discutir quem você era. Posso ajudar? Estou aqui para isso. Eram pessoas que eu mal conhecia. Com algumas, foi literalmente o primeiro encontro e tentavam me ajudar com minha vida passada como Maria Madalena. Não era uma vida que eu queria aceitar ou assumir. E sinto-me um pouco constrangida, agora que se passaram quase 10 anos. E então, cerca de 2 anos nesse processo de lentamente aceitar, sim, eu tenho essa vida passada e isso faz muito mais sentido para tantas coisas. E eu estava simplesmente me curando, avançando aos saltos enquanto assumia e dizia sim. Isso aconteceu. Então surgiu a professora espiritual que me orientava. Delicadamente, ela questionou se eu sabia que estava destinado a ser canal para 3 entidades distintas, mestres ascensionados. E eu olhei para ela tipo, uau, isso parece matéria avançada. Eu não me lembro de ter me inscrito nisso, mas de novo fazia todo o sentido. É Maria Madalena, é Yeshua Ben Joseph e é a Mãe Maria. E aí, o Alex. Eu queria tanto acertar. É como se não fosse algum deus obscuro do rio, que eu ainda assim gostaria de canalizar com precisão e bem. Mas eu pensei, esse aqui tem um peso para mim, de precisar acertar mesmo. Então me matriculei em aulas formais de canalização e fui devagar com elas. Levei meu tempo e foi um processo de cerca de 2 anos. As aulas de canalização não foram nada do que eu imaginava. O treinamento foi uma grande surpresa, porque eu achava que seria algo como: as aulas de canalização foram bem diferentes do que imaginei. Achei que seria como médicos treinando outros, demonstrar, orientar, praticar e criticar. Mas não foi assim. Levou 1 ano e meio para chegar a essa fase. Sabe o que fizemos nesse tempo todo? Equilibrando o ego. E isso faz todo o sentido olhando em retrospecto,
Porque como você pode ser um canal claro se não fez seu próprio trabalho interior e não se centrou? E o que surgiu para mim foi atípico. Muitas vezes as pessoas têm um pouco, talvez, de excesso de entusiasmo e querem a glória, querem a publicidade em torno disso. Talvez, falando de forma geral, eu era o oposto. Eu era a violeta que se encolhe diante disso. E eu não tinha o suficiente de um ego saudável no sentido de ter o plexo solar realmente equilibrado e ter aquela autoconfiança, aquele autorrespeito para que tudo fosse natural. E era aí que precisávamos chegar comigo. Era onde precisávamos chegar, equilibrando as lições de ego comigo e liberamos muitas vidas passadas, descobrindo por que eu era tão reticente em falar, de ter sido prejudicado ou ameaçado, ou de ter minha família prejudicada ou ameaçada por isso antes, de canalizar, de ser um profeta, de ser um conselheiro de reis e indivíduos ricos e tirar muito disso da cabeça deles. Energia. Se não gostassem da mensagem, matar o mensageiro era comum na antiguidade e culpar por desgostarem da mensagem. Ou as energias mudam constantemente e você pode se esforçar para prever. Certo, aqui é onde acho que deve posicionar as tropas nesta batalha. Aqui está o que precisa fazer para proteger suas terras e ganhar a guerra. E quando essa profecia não era sempre correta, isso poderia ser o fim de tudo. Então, havia um longo histórico de eu não querer me manifestar. Então isso não era algo que de repente seria imposto a você. Você estava ativamente buscando essa habilidade, esse canal. Demorei um pouco para chegar lá. Tentei negar, tentei me esquivar disso. E isso causou muitos problemas de saúde. Comecei a notar uma correlação. Quando rejeitamos a vida que deveríamos ter e saímos do nosso caminho, surgem problemas de saúde, financeiros e nos relacionamentos. Precisamos refletir: o que devo mudar? Estou evitando algo, exagerando em certas atitudes? Há responsabilidades que não estou assumindo? E também havia muito. Costumava haver. Acho que a canalização se tornou muito mais aceita. Mesmo nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, ela se tornou muito mais aceita e compreendida. Porque antes éramos queimados na fogueira por isso, éramos presos por isso. E porque eu tinha uma memória tão profunda e ativa das minhas vidas passadas, isso estava me atrapalhando. Você deve lembrar: o passado é passado, o agora é presente. Esteja atento e viva o momento. Perceba que, na verdade, ninguém me ameaçava, eu só me assustava. Geralmente na vida, né, somos nosso pior inimigo. Foi Roosevelt que disse: não há nada a temer senão o próprio medo. Pois é, e é muito verdade. Criamos essa construção de sabemos o que mais vai nos aterrorizar. É por isso que, se você lê um livro de suspense bem feito, ou de terror, ou thriller, você está preenchendo como o que mais te assusta. E por isso que é sempre mais eficaz e mais aterrorizante do que qualquer coisa que coloquem na tela, pelo menos para mim, porque a tela é a melhor representação de outra pessoa. Você não sabe o que realmente vai fazer outra pessoa lidar com suas coisas, certo? A bagagem da estrada, o estilo Hitchcockiano é não exibir o assassinato, mas deixá-lo ocorrer atrás de uma porta fechada. Afaste-se e desvie a câmera. A pessoa imaginará algo mais aterrorizante, perfeito e pior. Muito pior do que poderia ser mostrado na tela. Sem dúvida. Então, quando começou a acontecer, como você lidou com isso? Porque isso não é fácil de processar. Quando você começa a ouvir vozes na sua cabeça ou canalizar esses tipos de energias através de você, deve haver também um período de aclimatação, imagino. Certamente houve e tive a sorte de poder fazer isso. De forma incomum, a professora espiritual foi extremamente gentil. Consciente de que meu orçamento era limitado e que aulas particulares com ela eram inviáveis financeiramente,
Ela generosamente me aceitou. Naquela época, uma amiga próxima também relutava em desenvolver suas habilidades de canalização. Assim, formamos um grupo de duas alunas. Nas aulas, frequentemente precisávamos trabalhar questões privadas tão íntimas que surgiram, e foi assim que nasceu a piada sobre o deus do rio, inspirada pela minha amiga. Ela canalizava São Francisco, o que era lógico, pois é comunicadora com animais e curandeira. Também trazia à tona um deus fluvial misterioso. Assim que soubemos quem cada uma escolheu canalizar, olhei para ela e perguntei: posso trocar Jesus por esse deus do rio enigmático? Menos pressão, por favor, menos pressão. E todos caímos na gargalhada. É assim que os contratos de alma funcionam e faz sentido. É natural, pois Yeshua está com Maria Madalena, a mestra ascensionada, e com Mãe Maria, a ascensionada. Eles chegam tão naturalmente como um. Você simplesmente tem que deixar de lado qualquer outra coisa e apenas dizer que esta é a família. Eu faço parte desta família. É a coisa mais natural do mundo. E quando finalmente, ao se habituar com a ideia de canalização e decidir divulgá-la, qual foi a reação de amigos, família e outros próximos? Foi uma coisa muito tranquila, não houve esse grande alarde público, não foi esse grande anúncio, e eu simplesmente comecei a fazer isso naturalmente, porque às vezes eu podia sentir que eles queriam entrar, e eles têm tanta sabedoria, tanto amor, tanta compaixão. Os mestres ascensionados são incríveis. Às vezes acontecia naturalmente. Não precisava meditar por 1 hora e meia ou vibrar fora da cama para transmitir. As palavras simplesmente fluíam. Mãe Maria tem uma assinatura energética distinta. Posso sentir e diferenciar os três. Cada um tem sua energia única, mas a vibração elevada deles, especialmente de Mãe Maria, é palpável. Uma lágrima solitária cai pelo meu olho direito. E é assim que ela chega até mim e Maria Madalena. Sinto que ela coloca sobre mim este belo manto como uma capa. E Yeshua, ele é tão único, suave, mas poderoso, acessível. Não dá para descrever sua energia, só me faz sorrir de orelha a orelha. E eu sempre sei quando é, simples assim. Simplesmente não era como o rugido de um leão, era mais como um rato piando. Eu percebo de maneiras muito pequenas, sutis. Eventualmente eu coloquei no meu site que eu oferecia sessões com Madalena. Como ainda precisava fazer um trabalho de cura interior, poucas pessoas as solicitaram. Isso refletia meu próprio estado, pois ainda não me sentia totalmente confortável e confiante. Chegou um ponto em que pessoas, em conversas casuais, amigos cientes, simplesmente perguntavam: sabe, parece que Madalena está aqui. Ou você poderia perguntar a ela e nos informar se conhece essa pessoa. Estaríamos em um grupo pequeno, pessoalmente ou por telefone. Eu me sintonizaria e faria isso. E então eu comecei em chamadas de Zoom e podcasts aos poucos. Tive uma experiência realmente engraçada. Apresentei um programa de rádio tradicional na KKNW às 11h50 da manhã, a estação de conversa alternativa de Seattle e um programa em particular. Eu sempre me preparava muito para estar pronto para entrar no ar, canalizando Madalena. Quando canalizo, não é só parcialmente, elevo minha vibração, ela abaixa a dela e eu saio do meu corpo, às vezes totalmente, inconsciente porque existem diferentes níveis de canalização. Mas eu tinha que ficar ansiosamente esperando para ouvir o programa de rádio porque eu não sabia o que tinha dito, porque era Madalena. Mas nesse dia específico, o tema era sexualidade sagrada. E eu tive essa grande amiga que era PhD e uma pessoa incrível que era sexóloga, e ela ia ser o tema ou ia ser a convidada daquele dia.
E eu cheguei à rádio e ela estava na Califórnia. Eu estou em Seattle. Cheguei à estação de rádio e pude sentir essa energia estranha. Por que minha garganta está tão apertada? O que está acontecendo? Eu sabia que o arcanjo Gabriel estava comigo. Eu sabia que Maria Madalena estava comigo. Bem, eles estavam disputando quem iria falar naquele dia. Foi hilário, porque normalmente era só a Madalena. Mas eu trabalho muito com o arcanjo Gabriel, principalmente em comunicação. E então eu estava lá sentada com o produtor e todo aquele equipamento. Conheço uma grande estação de rádio e ele me anuncia para entrar no ar. E eu, tipo, não consigo falar nada. Então estou segurando o meu roteiro para ele, mostrando o que eu ia dizer primeiro. E ele simplesmente entrou de forma tranquila e disse a primeira ou segunda frase. E eu, na minha mente, dizendo: resolvam o que for, mas resolvam agora. Certo? Sim, o espetáculo tem que continuar. O show deve continuar. E eu bebi, tipo, quase uma garrafa d'água enorme, tentando. Limpei a garganta, foi engraçadíssimo. Depois conversei com minha orientadora espiritual. Perguntei: o que ocorreu? Ela respondeu: ah, é fascinante. Eram os dois. Eles estavam tipo: eu quero falar, eu quero falar. Bem, deixe-me perguntar, pois falava de energia e entidades entrando no seu corpo. E já ouvi isso de outros médiums. Presumo que teve de preparar o corpo para receber esse tipo de energia, porque senão é meio que como queimar um fusível. Você não aguentaria a voltagem, por assim dizer. Durante 1 ano e meio a 2 anos, você estava se fortalecendo. Essa é uma pergunta excelente. Você acertou. Era isso que fazíamos, aprimorar minha fiação. Como passar de um gerador antigo de 30 amperes para um de 200 amperes, capaz de alimentar toda a casa. Então é exatamente isso. Você precisa estar curando e liberando as coisas que não te servem mais. Você precisa estar trabalhando na sua saúde e com o seu corpo de todas as formas, se preparando para transmitir a mais pura essência possível. E a vibração deles é simplesmente bem mais alta. Sim, exatamente. Bem, deixe-me perguntar, você acha que Maria Madalena gostaria de entrar e conversar um pouco? Claro, ela planeja isso desde que mencionou a possibilidade na nossa última conversa semanas atrás. Então, sim, com certeza. Certo, ótimo. Eu adoraria ter isso. E para todos que estão assistindo, como você entra e como você sai. Com certeza. Então, o que você vai me ver fazer é simplesmente fechar os olhos. Você vai me ver apenas me acalmando e centrando minha energia. E você vai me ver. Apenas convidá-la. Você pode me ouvir murmurando um pouco, enquanto peço para ela chegar e pedir para ser um canal claro. Eu farei isso. Olhos fechados. Para diferenciar quando ela fala, ela costuma chegar e dizer algo simples. Estou aqui, aqui é a Maria ou aqui é a Madalena. Normalmente, ela usa uma dessas frases. Vamos ver se ela repete isso hoje. Certo, obrigado. Vamos começar então. Aterrissando energia, centrando-me, convidando a mestra Ascens Maria Madalena. Estou aqui. Esta é Maria. Alex, feliz em falar contigo. Sobre o que quer falar? Muito obrigado por fazer isso. Mary, minha primeira pergunta é: qual é o maior mal-entendido sobre a sua vida que você gostaria de esclarecer? Aprecio muito essa pergunta. Obrigado. O maior mal-entendido era quem eu era. Tive a sorte de ser uma filha e irmã amada, e amiga, e esposa, e tia e cunhada. De muitas formas, essa vida maravilhosa para mim era sobre os relacionamentos familiares. Eu realmente não. Me importava muito em me envolver com a política. Vivíamos em tempos muito perigosos, nos quais uma grande parte da nossa população estava escravizada. Mas o meu papel, resumidamente, não era. Tornei-me a esposa de Yeshua e mãe de dois de seus filhos. Também fui casada antes e conhecia Yeshua.
desde criança. Então foi a realização de um sonho que conseguimos casar e criar filhos. Anos incríveis juntos, apesar do fim trágico. No crescimento dos jesuítas, tornar-se um mestre ambulante. Quando foi que você começou a caminhar com ele na jornada espiritual em que ele estava? E para onde ele foi? E você onde esteve nesses 30 anos de sua ausência do livro mesmo? Ótima pergunta. Sim, eu fui para o eu estava. Meus pais morreram quando eu era bem jovem e minha irmã mais velha, Marta, e meu irmão mais velho, Lázaro, assumiram minha criação na casa de família. E éramos vizinhos dos Ben Joseph. A mãe Maria de Jesus, de Yeshua, também interveio. Ela está aqui com uma lágrima solitária no olho direito. Ela me ajudou a criar e foi como uma mãe. Despertei minha Kundalini muito jovem naquela época, naquela vida. E Maria, a mãe, tinha uma relação com o templo de Ísis. Em fila, no Egito, a decisão foi tomada com meu consentimento e dos meus irmãos mais velhos. Eu estudaria no templo de Ísis. Assim permaneci lá dos 9 aos 19 anos. Yeshua e eu tínhamos acordado em nos casar ao atingirmos a maturidade. Após nosso treinamento inicial, sabíamos que era necessário nos separarmos para que ele pudesse se aprofundar em seus estudos. Ele treinou na Índia, no Egito e em diversos lugares, adquirindo sabedoria para realizar seu grandioso trabalho. Depois de suas jornadas, nos reencontramos. Quando eu tinha 19 anos, estava coletando água no poço em frente ao templo. Era minha vez. Ele estudava em um templo egípcio para homens. Foi quando tivemos nosso reencontro surpresa, fora naquele poço escuro. Não nos víamos há uma década. Concordamos então que sim, queríamos casar, mas era preciso organizar tudo primeiro. Então fui substituído no templo de Ísis e tive que me virar para voltar para casa. Lembre-se, não havia aviões há 2000 anos, então foi um desafio. Ele também enfrentou a mesma situação. E quando voltamos ambos para casa, as coisas tomaram um rumo bem diferente. Mas vou parar por aqui. Está claro? Faz sentido para você? Tem mais alguma pergunta a respeito? Sim, faz todo o sentido do mundo. Quais foram os maiores desafios durante a jornada espiritual de vocês para você e Joshua? O maior desafio para mim era como equilibrar o ter uma vida normal, tempos tão extraordinários, com uma missão tão extraordinária. Eu era bem psíquico. Yeshua com certeza era. E Mãe Maria incrível. Então, éramos nós três mantendo a energia para sua missão, em vários aspectos. Sim, os discípulos e apóstolos eram importantes, mas lembre-se, a maioria tinha empregos fixos, trabalhavam para se sustentar como pescadores e cuidavam de esposas e filhos. Assim, não acompanhavam Yeshua tão frequentemente quanto eu. Sou grato à Igreja Católica e ao Papa por me nomearem oficialmente o 13º apóstolo, pois era exatamente isso que eu era. E eu estava com o homem que acabou por se tornar meu marido,
e só absorvia a maior parte de seus ensinamentos. Seu conhecimento. Ele nunca esqueceu quem era. Ele chegou, como vocês diriam hoje, um avatar, eu acho, e veio com pleno conhecimento de quem ele era como alma. Mas era muito difícil equilibrar, porque tínhamos essa muito um ministério itinerante, muito básico, vivendo o dia a dia, né, dependendo de quem poderia nos hospedar quando estávamos na estrada, quem poderia oferecer uma refeição, essas coisas. E foi aí que começaram a surgir equívocos sobre a minha identidade, porque não era comum nem bem visto uma mulher jovem, supostamente solteira, viajar com homens de aparência rústica. Banho nem sempre era prioridade para nós. Você tomava banho quando dava. E para mim estar na estrada com eles naquele ministério itinerante. Eu tive a sorte de ter dinheiro de família. Ele não teve. Quem você acha que financiava a maior parte do ministério? Então foi outro mal-entendido. As pessoas não entendiam por que e como eu poderia ter dinheiro. Simplesmente dos meus pais. É simples assim, não tinha nada a ver com prostituição. E é realmente uma acusação bastante dolorosa e grosseira de insinuar que é assim que uma mulher ganha a vida. Isso não é o sentido da vida. Vamos esclarecer as coisas. Maria Madalena não era uma prostituta arrependida. Isso é informação incorreta que foi jogada sobre ela como parte, culpando o feminino divino quando homens se esforçavam para excluir mulheres após a crucificação e morte de Yeshua. Quem jogou hóquei conhece um bom tranco de quadril, certo? E de cotovelo. O Andy, sendo canadense, tem o hóquei impregnado em seu cérebro. E foi isso com as mulheres, simplesmente empurradas para o lado, mas elas eram. Na minha identidade como esposa de Yeshua, eu aceitei que deveria ser um segredo pela minha segurança e proteção. Vivíamos em tempos perigosos. Sabíamos o que poderia acontecer a ele, a todos nós. Estávamos cientes dos riscos. Eles tinham consciência, foram criados com amor. Decisões de amor, porém difíceis. E você estava a par muita história que sabemos do que ocorreu com o Jesuíte e você. Vocês, o Jesuíte e Mary, sabiam o que viria. Nós nos preparávamos para. Vamos regressar no tempo, para quando eu tinha. Imagine uma jovem de 19 anos ansiosa para casar com o amor da sua vida. Retorne àquele momento, voltando do templo de Ísis onde concordamos. Yeshua é mais velho do que eu. Seriam 4 ou 5 anos a mais? E voltamos para casa e esperamos seguir adiante com os preparativos nosso casamento. Em vez disso, surge uma reviravolta incrível. Os sacerdotes judeus estavam muito preocupados que Yeshua estava se tornando popular muito rapidamente. Eles achavam que não conseguiriam controlá-lo. E João Batista, seu primo, era uma voz muito capaz, de Deus também. Ele estava canalizando e realizando feitos incríveis, mas lembre-se, ainda estávamos à margem da sociedade. Somos altos em posição entre nosso povo, mas nosso povo é muito oprimido e há muita. Qual é a melhor palavra? Não é uma palavra agradável, mas é a mais precisa. Há muita conivência entre os sacerdotes judeus e os opressores romanos. Então, em vez de casar com Yeshua,
Sou obrigada a casar com João Batista, com quem eu não queria me casar e que também não queria se casar comigo. Isso foi surpreendente, não esperava por essa. Minhas habilidades psíquicas falharam dessa vez. Não é para sabermos de tudo, certo? E, sinceramente, acho que eu teria pensado em fugir. Então, eu fiz, né, o que me mandaram fazer e foi o evento mais sem alegria que você já viu. E aquele casamento foi um verdadeiro espetáculo. Havia milhares de pessoas lá, mas de novo não havia alegria para a noiva nem para o noivo. E pense naquela dinâmica, porque João sabia muito bem quem eu amava. E Yeshua teve que me ver casando com o primo dele. Foi uma provação e tanto. E quando você e Jesuíta caminhavam por uma década ou mais desde aquele encontro aos 19 anos, Jesuíta seguia, ele já estava descobrindo mais e treinando mais para fazer o que ele conseguia fazer ou já estava. Sim e não. Ele já não viajava tanto naquela época, ele estava pronto. Acredito que Yeshua foi o maior curandeiro que já existiu. Contudo, a pessoa deve estar pronta para receber a cura, ou não funcionaria. Assim, ele progredia em seu ministério, curando pessoas com suas mãos. Vou explicar como. As multidões eram tão vastas que alguns caminhavam ou carregavam seus doentes por dias para chegar até ele. Ele não parava até atender a última pessoa. Organizávamos a triagem como numa emergência moderna. Eu, responsável pelo acolhimento, era o primeiro contato deles. E ele ficava na sala dos fundos. E o que eu fazia, sinceramente, era curar muitas das mulheres e crianças, em especial, porque a sociedade funcionava de modo que homens não aceitavam cura de mulher. E eu também estava preparando a pessoa para que depois pudessem ter seu momento com ele. Às vezes, bastava que ele fizesse uma pergunta gentil, dissesse algo amável, tocasse ou abraçasse alguém, pois eu já havia feito grande parte do trabalho. Mãe Maria às vezes nos acompanhava e juntas realizávamos uma triagem, fazendo um trabalho de cura disfarçado. Depois eles encontravam Yeshua, que fazia o possível por cada um. Contudo, isso começava a esgotar a energia de todos nós. Estávamos à beira do limite, atraindo multidões, centenas de pessoas. As falas públicas diferiam, não o esgotavam igualmente. Eram mais energizantes, permitindo-lhe dar grandes e maravilhosas palestras, apesar dos riscos. Eu observava a multidão, tanto energeticamente quanto fisicamente, e me esforçava para envolvê-lo com proteção. Ele tinha seus rituais, claro, mas posso dizer que o Andy ainda é um pouco excessivamente vigilante hoje, com o empenho dela em proteger quem está à sua volta. Tivemos que corrigi-la e dizer que aquilo era passado, agora é um novo momento. Não precisa mais disso, pois esgota sua energia. Justo. Agora, há algum equívoco principal que você acredita que a maioria das pessoas tem sobre você e Jesus durante a sua passagem pela Terra? Que havia uma vida familiar cotidiana absolutamente encantadora. Eu tinha dois irmãos mais velhos. Como disse, reencontrei-os nesta vida como Wendy, o que é incrível. Eu reencontrei meus dois pais daquela época. E a amiga que mencionei, com quem o Wendy treinou para a canalização, ela era a irmã mais nova de Yeshua, né? Então, nós conhecemos muitas pessoas daquela
digamos, encenação daquela linha do tempo, daquela vida, reencontramos nesta vida. E foi a parte da família e dos amigos, do motivo pelo qual viemos, das relações mais felizes, só das alegres, em um corpo. Então havia, eu suponho. Imagino que, segundo as Escrituras, era tudo negócios e imagino que havia o cotidiano. Exatamente, exatamente. Mas o dia a dia não é tão divertido relatar, não é tão histórico para se registrar. Mas, eu acho que essa é a parte faltante. Ter esses três filhos. Eu tive um filho, com João Batista. João já tinha sido morto naquela época. E foi mesmo muito inacreditável e traumático para todos nós quão rápido aquilo aconteceu. E, novamente, tentaram culpar Salomé. Salomé era uma das minhas melhores amigas por ter feito essa dança provocante e ter pedido a cabeça dele numa bandeja. Que absurdo! Isso não faz o menor sentido. Não foi isso que aconteceu. É que o João estava ficando muito poderoso, então o mataram. Eu acho isso. Isso meio que é o que eles faziam, é o que eles faziam, é o que eles faziam, é o que eles costumavam fazer naquela época. Foi precisamente o que aconteceu com Josué. Talvez não saiba, mas sou a viúva grávida dele. Eles me trouxeram a cabeça dele em uma. Tentar me intimidar é encantador. E mandam recuar, acalmar, ficar quieta, apenas sob o controle deles. E foi horrível, absolutamente aterrorizante. Mas por sorte, quando se foram, meu bom senso entrou em ação e meus guias disseram que o fato de eles tentarem te assustar tanto assim significa que você tem algum poder. Você deve manter isso em segredo. Centre-se, tenha clareza de sua identidade e peça orientação divina. Os retratos, as renomadas pinturas a óleo que mostram Maria Madalena com uma caveira de cristal, sugerem que ela pratica ocultismo ou bruxaria. Mas essa caveira de cristal representa, de fato, a cabeça de João Batista. E isso é ele meio que tentando. Vá com tudo energeticamente, e eu já parti. Madalena, Yeshua, permita-me ajudar. É sobre conhecimento. As pinturas a óleo são realmente sobre isso, algo que muitos desconhecem. Conversei com muitas pessoas neste programa, tiveram experiências de quase morte e despertares espirituais. Eles sempre atribuem a Jesus ou Yeshua a presença para ajudá-los, para guiá-los durante o processo. Quem estava lá para Yeshua e o guiava durante sua vida? Quando ele estava. Pela cruz ou de forma geral? Em geral, ambos, na verdade. Quem o orientou durante o processo? Sim, em geral. Yeshua ouviu. Ele ouviu seu pai. Ele ouviu seu pai divino. Ele ouviu Deus de uma forma que eu acho que ninguém jamais ouviu, e ele veio para entregar uma mensagem muito bela, muito simples. Deus é amor. Isso era simplesmente o seu ministério. Sentir aquele amor, aceitar, ser amado, ser amoroso e gentil com todos. Por isso ele curava animais e pessoas sem distinção. Quero dizer, isso mesmo, era seu ministério. Então, com certeza, isso estava acontecendo. Seus pais físicos, a mãe Maria, e ela teve um nascimento virginal, porque ela podia, assim como sua avó, a avó Ana. Estamos falando de gerações de mulheres que sabiam como elevar sua vibração a um nível tão alto que o Espírito Divino podia entrar e fisicamente as engravidar. Então, é meio que algo que acontece na natureza. Como é chamado? Um hermafrodita. Acho que cavalos marinhos fazem isso quando não há machos ou fêmeas suficientes. Eles podem trocar de gênero para que
Processo similar, correto? mas ela só poderia aumentar. Tudo é vibração, é puramente energia. Assim, Mãe Maria teve o nascimento virginal. Mas, por sorte, José foi um incrível companheiro e protetor porque ela foi envergonhada, porque não era aceitável para uma jovem estar grávida naquela época e não ter marido. Isso era um grande problema. E então ele assumiu e desempenhou esse belo papel de ser o pai de Jesus, assim como Jesus se tornou meu filho, o pai do João, porque o João, claro, não se lembrava do pai dele. Ele foi morto antes de nascer. E então eu tive duas filhas com Yeshua. Então esses três filhos foram simplesmente incríveis, à luz da minha vida e à luz da vida dele. Mas precisávamos proteger as identidades, Por que você acredita que essa história foi suprimida por tantos anos? porque há beleza nela, porque há poder nela, porque há simplicidade nela. Deus é amor e somos centelhas divinas. Isso é alheio à religião. Religião é invenção humana. Não se liga a ser judeu, católico, etc. Adventista do sétimo dia ou outra, escolha qualquer religião. Isso é irrelevante. Não é necessário intermediário. Não nego que igrejas façam trabalhos maravilhosos. Sim, fazem, mas incluindo companhia para pessoas que estão marginalizadas e solitárias e estressadas e o que mais for, achando conforto ali. Com certeza há comunidade, mas eu penso apenas o que Yeshua disse sobre o que ele realizou e fez, qualquer um de nós pode fazer. Acredito que ele estava se referindo, sem usar o termo, à consciência crística. É simplesmente uma energia e que todos nós poderíamos fazer o que ele fez e mais. Só precisamos ser capazes de nos centrar, equilibrar nosso divino masculino e feminino e ser gentis conosco mesmos em primeiro lugar, amar a nós mesmos, perdoar a nós mesmos e então apenas emanar isso para fora, ser isso para todos ao seu redor e se livrar de todas essas bobagens, divisões artificiais de países e governos. E eu não gosto de você pela cor da sua pele, eu não gosto do seu sotaque, a cor dos seus olhos. Apenas purificação étnica. Meu Deus, isso tem acontecido por milênios. E sabemos que os maiores crimes e torturas foram cometidos em nome da Igreja e das Cruzadas. Tem algo a dizer? Aliás, já que sei que a Maria e o Jeshua estão aí contigo, eles têm algo a dizer ao nosso público? Amem uns aos outros. Seja gentil consigo mesmo. E esforce-se para viver o momento presente. E lembre-se, o amor é o antídoto para o medo, não é a coragem. A coragem é o antídoto para a covardia. Muitas pessoas estão sentindo medo e dizendo: nossa, preciso ser mais corajoso, preciso ser mais valente. E então elas ficam mais combativas por causa do medo. Há mais fator medo. E tantas disputas por terras acontecem, tantas. A desumanidade do homem contra o homem é baseada no medo. Há recursos suficientes neste belo planeta. Existem várias formas de prosperarmos juntos, ajudando-nos mutuamente. E não me refiro só a pessoas ajudando pessoas, por favor. Lembre-se dos animais, das árvores da água, montanhas e de tudo que justifica a nossa existência. Vivemos graças à generosa Mãe Terra. Tratemo-la como a entidade sensível e maravilhosa que é, sendo como ela é, e saiba que ela precisa equilibrar sua energia. Ela tem que cuidar de si mesma. E nós vamos ver mais palavras. Em inglês, mais.
Explosões. Quando um vulcão entra em erupção, explosões, erupções. Obrigado. Mais tsunamis virão. Veremos mudanças climáticas. Elas precisam ser enfrentadas. É incrível. Como nos EUA tiveram um vice-presidente, Al Gore, que tanto acertou e foi debochado e ignorado. A Covid-19 foi uma chance para a Terra começar a se recuperar. Alguns problemas que aconteciam com tantos carros, uso de gasolina e combustíveis fósseis, fraturamento hidráulico. Não entendo. Para que serve o fraturamento hidráulico? Não é apropriado. Então, precisamos viver de maneira mais suave, com uma pegada mais leve e simplesmente ser mais humanos uns com os outros. E tempos desafiadores provavelmente estão a caminho. Não digo isso para causar medo. Digo para ajudar você a se centrar em si mesmo, olhar para o momento presente e dizer: estou bem, está tudo bem. E também não há nada de errado em fazer alguns preparativos de emergência, mas isso é crítico. Não pode ser feito por medo, porque isso leva a essas loucuras de estocagem, isso leva a essas seitas, esses ramistas de David, por exemplo, isso leva a esse tipo de coisa. Estou falando de estocar o básico, mas faça isso como se fosse um exercício divertido, como se você fosse um escoteiro ou uma escoteira e fosse acampar na natureza por um mês, algo que nunca fez antes. Se você não tivesse água fresca e limpa em casa saindo das torneiras, o que faria? Seria bom ter o Life Straw? Seria bom ter aquele canudo filtrante? Seria bom saber como ferver água e purificar a água? Sabe como drenar água do aquecedor? Tem um balde limpo. Como preparar um estoque de água para emergências? Como cultivar seu próprio alimento? Como montar um kit de primeiros socorros? O que fazer para se aquecer se a energia faltar? Quero que entenda isso. A rede elétrica. Nos Estados Unidos, a rede elétrica física, ela é bastante frágil. E eu não acho que todos compreendem isso muito bem. Eles simplesmente dão como certo a eletricidade e o calor e a energia e as luzes. É bastante frágil. O sistema está desatualizado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter um fogareiro de acampamento? Você precisa de um gerador ou de um desses modernos packs de energia que custam cerca de R$ 1.000 para conectar várias extensões? Faça coisas assim para ser o mais autossuficiente possível, mas faça isso com alegria, com o sentimento de estar cuidando de si mesmo, da sua família e de poder ajudar alguns vizinhos. Porque acredito que provavelmente chegará um momento em que alguma troca direta pode ser necessária. Eu realmente acho que pode haver uma hora em que alguns bancos falhem, alguns bancos caiam. Já estamos vendo um pouco disso. Seria prudente ter um pouco de dinheiro vivo em notas de baixo valor? Valeria a pena ter um saco grande de arroz e outro de feijão? Se precisar de comida emergencial e sua geladeira e freezer pararem de repente, se não pode ter jardins, por viver em apartamento, condomínio, falta de habilidade em jardinagem ou terreno muito arborizado, considere a hidroponia. A Wendy tem essas coisinhas legais chamadas de jardim aero e ela cultiva muita alface e ervas direto na bancada da cozinha dela. E é simplesmente tão comida fresca. O valor nutricional é surpreendente. Não é mais caro e é realmente divertido, além de ser educativo para as crianças. Como você cultiva comida? Por que não cultivar mais alimentos nos topos dos hospitais, das escolas, dos prédios? Moradores urbanos, especialmente os menos favorecidos, necessitam de vale alimentação para adquirir frutas e vegetais frescos. Sem transporte, o acesso é difícil. É essencial cultivar esses alimentos nos telhados dos prédios e implementar apicultura.
Em Nova York, isso já começa a acontecer, mas ainda é pouco. Precisamos voltar ao básico, porque e se a sua internet cair? Incrível! Como isso humilha as pessoas? E se o seu sofisticado iPhone ou Android parar de funcionar? Como se comunicará? Não é para causar medo, mas para incentivar a preparação para emergências, de certo modo de alegria e de prover para você e sua família, e pensar em como você poderia ajudar aqueles no seu bairro. E eles também terão coisas para te ajudar. E provavelmente vai haver uma certa troca de favores por períodos de tempo. Não estou prevendo calamidades por todo o mundo, mas acredito que haverá situações como as que já vimos recentemente, onde pessoas ficaram isoladas porque seus cartões de crédito não funcionavam, se fossem do sistema bancário russo, porque foram bloqueados, uma vez realizada a invasão. Pense no modo antigo, sabe acender uma fogueira? Você tem pederneira? É preciso pensar nos recursos locais, pois essa conversa varia muito para quem vive numa área urbana densa em comparação a quem reside nos subúrbios ou no campo. E dependendo do país em que você vive, quão frio fica, quão quente fica, o que está disponível? Você pode consultar a Wikipédia sobre a grande tempestade de gelo de 1998 que atingiu o nordeste do Canadá e Epeia e durou mais de 30 dias. Foi um problema sério para quem ficou sem energia e aquecimento em temperaturas congelantes. Vale a pena estudar esse evento. Tente tornar o aprendizado divertido e depois relaxe. Diga a si mesmo que fez o possível para se preparar e que está bem agora. Tenha confiança e surfe na onda. Simplesmente projete e pense os melhores resultados e apenas planeje para isso e deixe o resto para lá. Maria, muito obrigado por esta conversa e por todas as informações e por esclarecer tantas coisas. Sou muito grato a você. Obrigado novamente. Obrigada. Igualmente, foi um prazer imenso e obrigada pelo trabalho que você está fazendo, Alex. É muito importante. Estamos muito satisfeitos por você ter aceitado o desafio prontamente. O trabalho de comunicação que faz é muito importante. Estamos com você o tempo todo e seguiremos ajudando. Obrigado. Vou chamar o Andy de volta e dar um momento para ela se situar. Como você está? Eu só estou pensando, por que que eu passei delineador? A vibração deles é tão... Simplesmente sinto as lágrimas, como se fossem de alegria de poder conectar. Eu vi aquilo. Eu vi sua lágrima cair. Foi bem marcante. Ah, Mãe Maria, um olho. Sim, aquela lágrima. Exatamente. Não é interessante? É a assinatura energética dela. A menos que você seja clarividente, provavelmente não consegue ver o manto que Madalena colocou sobre mim. Yeshua estava de pé, com a mão no meu ombro esquerdo. Porém, clarividentes que assistirem poderão ver. Será divertido olhar a gravação depois e tentar enxergar o que está ao meu redor. Isso é notável. Não, foi uma conversa muito interessante, no mínimo. Ela era especialmente espivitada ou era agradável e clara? Ela um pouco atrevida, um pouco atrevida. Nada demais, não muito atrevida, mas foi revelador, foi uma conversa reveladora. Tinha que ter uma certa firmeza. Seja essa pessoa e viva essa vida. Acho que você fez uma pergunta e vou responder como eu mesmo, porque me lembro claramente. Você perguntou o que ocorria enquanto Yeshua voltava para casa. Foi consciente. Escolhemos. Sabíamos o que estava por vir. Por isso tivemos a última ceia. Refugiamo-nos na casa de amigos para aquela incrível última refeição juntos. Eles corriam riscos ao nos acolher. Ficaram de guarda fora da casa. Escolhemos o jardim do Getsemane para ir depois, pois era um lugar lindo.
Já tínhamos ido lá muitas vezes e, seguindo o costume, os homens foram orar separados das mulheres e sabíamos que ele seria levado dali. Optamos por não resistir a uma escolha consciente de imenso amor e selecionou seu primo Judas como o traidor, e Judas não compreendeu o que estava por vir. Quero esclarecer a situação de Judas, pois se tornou uma expressão infeliz. Dizem, ele é um verdadeiro Judas, ou ela é uma verdadeira Judas, como sinônimo de traidor. No entanto, é crucial entender que Jesus precisava que isso ocorresse. Ele optou por voltar para casa de forma humilhante, dolorosa e pública para acalmar os ânimos e evitar grandes revoltas. Todos temíamos que revoltas resultassem na morte de milhares do nosso povo. Estávamos tentando diminuir essa energia, essa tensão crescente, e ele pediu a Judas que o identificasse. Judas foi pago uma pequena quantia por isso e não sabia o que aconteceria. Marie não teria conseguido fazer isso. Judas cometeu suicídio como resultado da culpa e da vergonha. Eu quero purificar isso, eu quero deixar isso ir. Judas desempenhou um papel que era necessário. Se não fosse ele, teria sido outra pessoa. E ele desempenhou seu papel como devia. Fez isso direito. Correto. Mas foi difícil. E quando fomos para a cruz, Mãe Maria estava à direita, como minha sogra. Estava à esquerda, ajoelhados aos pés dele. Foi o mais difícil que fiz em minha vida, em todas elas. Enviávamos energia a ele. E havia muitos outros que o amavam. Pedimos que ficassem distantes pelo grande risco público de estar lá, especialmente aos homens, para ficarem longe, pois se movessem seriam mortos, mas seriam postos nas cruzes. Então, Maria e eu só estávamos tentando não ser ameaçadoras e estávamos apenas enviando amor. E também serei sincera, nós dois discutíamos com ele, dizendo que não precisava ser um espetáculo longo e doloroso. Morrer na cruz geralmente leva uns 3 dias. Estávamos empurrando-o para casa, forçando-o a ir. Convidávamo-lo também e fazíamos isso. Estávamos dançando, ele e eu simplesmente guiava o caminho para cima. E ele claramente não tinha força ou energia para fazer isso. E eu estava apenas conduzindo-o. Eu definitivamente cheguei a um ponto sem volta, porque eu não queria voltar. E a mãe Maria me puxou de volta e com razão disse: Maria, você tem filhos. Você precisa cuidar dos seus filhos. Não é sua hora de partir. Ela foi incrível. Farol de força. Não imagino como uma mãe pode suportar isso. Ver seu amado filho mais velho ser crucificado. Mas, como mencionei, foi cerca de um dia, contra uns 3 dias. E havia muitas pessoas mandando amor e energia, o que nos ajudou a superar. E o levamos para casa. Ele fez questão de ir para casa consciente, apesar de nossas recomendações. Cara, deixe seu corpo. Todos sabemos sair rapidinho do corpo. Vamos lá. E ele disse não. Ele fazia o Cordeiro de Deus, rogando ao Pai perdão para eles, pois ignoravam seus atos. Queria agir, era sua morte e escolheu como enfrentá-la. Mas era obviamente muito difícil. E então tivemos que correr pela nossa vida. O que fizemos? Então nós escapamos. O tio dele era rico e tinha navios. E nós escapamos primeiro para o Egito. Fomos e nos abrigamos no mesmo templo de Ísis em filas. E fomos acolhidos lá. E então partimos de lá. Eu estava perto de dar à luz, então estava bem grávida. E fizemos nossa última mudança para o sul da França. E encontraram e prepararam uma pequena casa para mim. E foi onde vivi o resto da minha vida. E tive meus 2 filhos. Tive meu filho. Infelizmente, meu filho com João Batista se afastou.
Ele não estava na minha vida, mas eu tive minha filha e depois dei à luz minha filha mais nova. Então, o filho mais velho com João Batista e as duas mais novas, filhas, a do meio. E a filha mais nova é o que quero dizer. É incrível, é realmente notável. Wendy, onde as pessoas podem saber mais sobre você e o seu trabalho? No meu site wendyrosewilliams.com, sintam-se livres para marcar um telefonema cortesia de 15 minutos. Vejam se posso ajudar vocês. Gostaria de conversar individualmente. Confiram também meu podcast. Eu e Greg Kirk apresentamos Despertando Espiritualmente, disponível em apps de podcast e YouTube. Acessem também despertandoespiritualmente.com. E é um podcast visual como o seu, Alex. Usamos PowerPoints para apresentá-lo. É nossa forma de divulgar as informações, disponíveis na Amazon e Audible. É só buscar por Wendy Rose Williams. Wendy, muito obrigado por participar do programa. Valorizo muito você e seu trabalho. E obrigado por compartilhar isso conosco hoje. Eu agradeço. Um prazer imenso. E eu só quero que as pessoas saibam, vai dar tudo certo. Vamos ficar bem. Certamente algumas pessoas estão partindo o tempo todo. Há tantos anjos aqui, há tantos anjos desempregados e subempregados, porque as pessoas não estão pedindo ajuda, porque não acreditam nisso, elas não acham que podem recebê-la, não acham que merecem. Esteja apenas disposto a pedir essa assistência divina dos anjos e observe sua vida mudar. É incrível. Obrigado novamente, Wendy. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.